Vamos. Salmo de número 41. Essa semana Deus tratou comigo nesse salmo. Eu fui muito abençoado através desse salmo. Eu quero compartilhar com você esse texto, Salmo 41. Eu vou pedir uma coisa, Vitor. Se der, ótimo. Se não dá, não tem problema. Por causa das palavras usadas na King James, nessa versão, as palavras elas são umas palavras um pouco mais difíceis de compreender. Se tiver como a NVI, se tiver como. Se não tiver, nós vamos de King James. Deixa eu ver. Aí, ótimo. Maravilha. Então, nós vamos orar a Deus. Senhor, eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos dá de juntos ouvirmos a Tua voz. Eu preciso do Senhor, Deus. Eu dependo do Senhor. Espírito Santo, se o Senhor não me ajudar, tudo vai ficar muito mais difícil. Mas se o Senhor me ajudar, eu tenho certeza que meus irmãos voltarão para casa abençoados, fortalecidos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu fazer o que eu tenho feito já há algum tempo. Algumas coisas importantes. Primeira delas, pega seu celular e confere, irmão. Confere. Tem que estar no silencioso. Confere. Nem precisa, pastor. Precisa, confira. É melhor você conferir. Agora não é hora de receber mensagem de ninguém. Ninguém é mais importante que Deus, irmão. Agora não é hora de a gente conversar com ninguém pelo celular. Tem mais 30 minutos para a gente ir embora para casa. A gente passa o dia conversando com quem quer que seja. Agora não deixa nenhuma mensagem de celular roubar a sua bênção. Então faça isso. Confira. Dá uma boa conferida aí. Outra coisa importante. Banheiro e água. Se tem orientação médica, é uma coisa. Se não tem, fica aí. Aguenta firme. 30 minutos sem banheiro, 30 minutos sem água. Outra coisa, conversa. Nenhuma conversa é bem-vinda agora. Toda conversa atrapalha. Outra coisa importante, tá com o marido, tá com a esposa, com o maridão, com a esposa querida, você tá aí com a sua família, mas agora não é hora, irmão, de deitar no ombro de ninguém, agora não é hora de chamegar ninguém, agora não é hora de... Não é hora, agora não é hora. Aqui é templo. Isso aqui é templo. E Deus está falando conosco. Então agora, toda reverência, todo temor, todo zelo, ainda é pouco. Ainda é pouco. Tá? Então é isso que eu quero incentivar você a compreender. Vocês, porque diante do juiz ninguém vai de qualquer jeito, vai. Chega lá para conversar com o juiz, senta na cadeira, tudo relaxado. Já toma uma ali mesmo. Por que diante de Deus, que é muito mais importante do que qualquer juiz, a gente chega de qualquer jeito? Não. Nós temos que corrigir isso na nossa vida. Nós temos que ajustar. E isso só vai trazer benefício. Não vai atrapalhar nada, só vai trazer benefício. Pode parecer que é chatice do seu pastor. E é mesmo. E não tem problema, eu assumo a minha chatice. Mas é para te ensinar que no médico você vai com a melhor roupa e você se comporta diante do médico. No advogado, mesma coisa. E em qualquer outro lugar, mesma coisa. Aí no casamento até aluga roupa. E paga caro. Então, diante de Deus é muito mais. É muito mais importante. Tá? Entendeu isso daí? Começa a colocar em prática. Começou a colocar em prática, Deus vai abençoando. É assim que funciona. Tá? Salmo 41, vamos lendo e conversando. Lembrando que os salmos são orações que foram colocadas no papel. O Salmo 41 é uma oração feita por Davi. O Davi era um homem que a Bíblia ensina, ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele não era o homem segundo o coração de Deus porque ele era uma pessoa perfeita. Muito pelo contrário. Ele era o homem segundo o coração de Deus porque ele era uma pessoa com muitas dificuldades. O Davi, ele dá umas trombadas feias. Mas ele, quando ele é confrontado com o erro, quando ele vê que ele fez a coisa errada, ele logo se arrepende e ele pede perdão para Deus. E é isso que Deus espera de qualquer um de nós.
Deus não espera que nós sejamos pessoas perfeitas, porque Ele sabe que nós não somos. Ainda que Ele nos ensina na palavra: sede perfeitos como vosso Pai, ou como aquele que vos chama é perfeito. Então Ele nos incentiva a melhorar, mas Ele sabe que nós somos cheios de limitação. Tá? Agora, o Davi, ele era alguém que tinha dificuldades, como eu tenho dificuldade, como você tem dificuldade. Qual a grande diferença, então, na vida do Davi? O Davi reconhecia a sua dificuldade e se colocava diante de Deus em humildade e pedia para Deus: tenha misericórdia da minha vida. O Salmo 41 vai mostrar isso daí. O Salmo 41 mostra um período na história da vida de Davi. Aí o Davi ele começa dizendo assim, ó, como é feliz. As outras traduções vão usar a palavra bem-aventurado. Essa versão já usa a palavra como é feliz. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. É costumeiro nós não estarmos muito preocupados com as pessoas, irmão, principalmente nesses dias atuais, onde cada um faz o seu corre, não é assim que fala? Cada um cuida da sua vida. Nós vivemos num tempo extremamente individualista. Nós vivemos num tempo onde nós somos forçados a ficar quieto muitas vezes no nosso canto. E o Davi, ele vai mostrar para nós um ponto de vista importante. Ele fala assim, ó, é feliz quem se interessa pelo pobre. É lógico que não está falando apenas, única e exclusivamente da pobreza financeira. É feliz, inclusive esses dias nós pensamos, não lembro se foi quarta, se foi domingo que passou, que nós falamos da misericórdia de Deus, que é o coração de Deus na nossa miséria. Não está falando só de dinheiro, irmão. Porque tem gente que pensa que tudo, eu sei que tem lugar que é assim, tudo que fala é dinheiro. Mas aqui não, nós não somos esse tipo de pessoa que tudo se resume no dinheiro. Porque às vezes a pessoa até tem dinheiro, mas ela é pobre. Ela é pobre de espírito, ela é pobre de coração, ela é pobre de mentalidade, ela é pobre de atitudes. Então, o Davi está dizendo assim, ó, a pessoa que está interessada em ajudar alguém que precisa de ajuda é feliz. E quantas pessoas precisando de ajuda, irmão? Se nós formos fazer um exercício agora aqui de fé, e eu for convidar você, olha, tenta lembrar, tenta pensar alguém que você conhece, que está passando por um momento difícil, que está enfrentando um momento de adversidade. Tenta lembrar de algum casal que está passando por luta, por prova. Irmão, os casais eles vão de mal a pior. Você sabe como que nós estamos vivendo uma época difícil. Os casamentos eles estão indo de mal a pior. Muitos casamentos existem só de fachada. Então não é difícil nós logo lembrarmos de alguém. Opa, pera lá, eu trabalho com um amigo, eu trabalho com uma pessoa, eu trabalho com alguém que a pessoa está sempre reclamando do casamento. Quantas casas onde estão passando dificuldade, os pais passam dificuldade com o filho, com a filha, com o jovem, com o adolescente e até com a criança. Quantos pais que estão sofrendo para conseguir ajudar o filho, a filha a se desenvolver da melhor forma? Quantas empresas, irmão, quantas empresas que estão passando por um momento difícil, quantos profissionais liberais passando por um momento difícil. Nós estamos vivendo um momento dificílimo na nossa nação. Quanta gente doente. Eu tenho que policiar em relação a esse assunto de enfermidade, porque, meu Deus, as enfermidades elas estão sendo fabricadas. Você toma o remédio para ficar bom, na verdade o remédio está trazendo. Ainda ontem eu estava conversando com a Amendoim, com a Márcia, a gente estava falando disso. A pessoa toma o remédio para ficar bom, ela fica ruim. Parece que é meio. Parece que é meio combinado já. Porque você vê quantas farmácias que abrem. Tem mais farmácia que supermercado abrindo, irmão. Cada esquina está abrindo uma farmácia. Ninguém está percebendo isso, será? Será que ninguém está conseguindo ver
que o mercado da farmácia ele está sendo um mercado lucrativo. Por que será, né? A gente tem que perguntar o porquê. Então, não está difícil da gente entender que os dias, os momentos que nós estamos vivendo são adversos. E aí o Davi ele fala assim, olha, tá cheio de gente precisando de ajuda. Nem vou entrar naquele viés das drogas, da bebida, dos jogos, do tráfico, da prostituição, da fornicação, da pedofilia. Nem vou entrar nesse viés, nesse caminho. Eu fiquei com outras dificuldades assim, mas tem muita gente passando por muita dificuldade. E o Davi, ele vai dizer assim, ó, é feliz a pessoa que se interessa pelo pobre. Muitas vezes a nossa felicidade está em ajudar alguém. Muitas vezes a nossa felicidade está em colocar nossa vida à disposição de alguém. Muitas vezes a nossa felicidade está em fazer algo por alguém. Muitas vezes a nossa felicidade ela está mais perto de nós do que nós imaginamos. O Davi ele fala disso. Agora, não é apenas a felicidade, porque veja, ó, é feliz aquele que se interessa pelo pobre. E aí olha a continuidade do versículo. O Senhor livra ele, ou o livra, em tempos de adversidade. A pessoa que se interessa, que ajuda, que estende a mão ao pobre também, financeiramente falando, que precisa muitas vezes de uma sacolinha de comida para passar o mês. Aquele que estende a mão, essa pessoa ela é feliz. Quem garante isso, pastor? O próprio Deus. Mas aí a continuidade diz assim, ó, nos momentos adversos o Senhor livra essa pessoa. Quem já passou por momento adverso aqui alguma vez? Tem alguém? Ah, só o lado de cá que passou, o lado de cá nunca passou. A pessoa que passa por momento adverso, a Bíblia está dizendo, o Senhor livra essa pessoa. Uma coisa é você passar e ficar. Outra coisa é você passar e sair. O texto está dizendo, a pessoa que ajuda, que estende a mão, que de alguma maneira tenta ajudar alguém a ter a história mudada, essa pessoa ela vai ser feliz. Mas ela não vai ser apenas feliz. Quando ela estiver num momento difícil da vida, ela não vai ficar naquele momento difícil. Aquele momento difícil vai passar. O Senhor vai dar o livramento. Está aqui, ó. O Senhor vai dar o livramento. Verso de número 2. Olha o texto do número 2, ó. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Protegerá e preservará a vida. Tem uma coisa que todos nós estamos precisando, é da proteção de Deus, irmão. Não tem cerca elétrica, não tem colete à prova de bala, não tem carro blindado, não tem nada melhor e mais seguro do que a proteção de Deus. A proteção de Deus ela é diferente. Quando Deus fala assim, ó, eu vou proteger esse daí, eu vou proteger essa daí, eu vou colocar meu anjo, um anjo. A Bíblia ensina, fala disso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os guarda e os livra. Quando Deus ele fala assim, ó, vou colocar alguém para proteger a Sueli, para proteger o Robson, para proteger a Érica. Vocês podem falar amém, viu? Não tem problema não. Para proteger a Érica, para proteger a Ângela, a Genil. Vocês vieram aqui para frente hoje? Brigaram com a turma do fundão lá hoje? Tava conversando muito lá, né? Aí tiveram que vir aqui. Eu vou pôr alguém, eu vou pôr um anjo para proteger a Ângela, para proteger a Genil. Deus falando. Ele protege. Eu vou proteger, eu vou preservar a vida dele. Eu vou preservar a vida dela. Eu vou cuidar, não vai acontecer nada. Porque quem que garante para nós? Irmão, vamos assim, ó, ser bem simples no raciocínio, na reflexão.
Quem garante para nós que a gente sai ali fora e tá seguro, está em segurança? Ainda ontem eu vi um vídeo, até falei pro Minduim. A moça estava de moto, virou de moto junto de um carro. Não sei se algum de vocês viram isso daí. Virou, o rapaz com o carro bateu na moça, bateu. Ela caiu. Não foi nenhum acidente assim, olha, meu Deus. Bateu, ela caiu. O rapaz parou o carro. Teve outro que parou o carro também, vieram ajudar a moça, levantaram a moto, pegaram a moça, tá tudo bem. Ela foi se ajeitando, ela sozinha subiu na moto, os rapazes com o carro foram embora, estava tudo bem. Ali mesmo, ela fez assim, no guidão da moto. E morreu ali no lugar. Morreu. Não foi nada assim, ó, nenhum acidente que você olha e fala, meu Deus, que acidente. Foi uma coisa simples, aos olhos foi simples, mas vai saber o que aconteceu lá dentro dela. Às vezes o coração dela deu um ataque cardíaco, sei lá, eu não sei, irmão. Não fala o que aconteceu com ela, mas a minha proposta de reflexão é: quem garante que a gente sai e vai para cá, para lá ou para colar em segurança? Por mais que a gente se proteja, capacete, cinto de segurança. Outro dia a Elisângela com a Sara estavam indo para a escola. O rapaz veio com o carro, com tudo, bateu nelas com a moto, caíram, graças a Deus não aconteceu nada pior. Já cedo, levantando, indo para a escola. Irmão, o que nos dá essa segurança? O texto fala assim, ó, o Senhor protege e o Senhor preserva a vida. A Bíblia fala disso. Aí, eu acredito se eu quiser. Ah, não acredito na Bíblia. Tá tudo bem, é um direito que você tem. Mas você não acreditar não significa que ela não é a verdade e que ela não é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que o Senhor protege, o Senhor preserva a vida, o Senhor livra no momento da adversidade, aquela pessoa que estende a mão para o pobre, que ajuda, que evangeliza, que ora, que de alguma maneira tenta ajudar a outra pessoa. Olha lá, verso de número 2 ainda. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. E às vezes a pessoa pensa, mas eu não tenho inimigo. E de fato tem muita gente que é muito, muito boa, muito querida. Tem muita gente que assim, mas irmão, trazer a inveja, os ciúmes de alguém para a nossa vida não diz respeito a eu ser bom e querido ou não. Que a gente não consegue controlar o que passa na cabeça das pessoas. Esses dias eu vi um outro vídeo, um outro testemunho. Uma moça nova, Dani, ela estava num lugar, aí veio alguém, o cabelo dela bonito, veio alguém e passou a mão no cabelo. Ai, que cabelo! No dia seguinte, ela amanheceu com o cabelo que parecia um tucho de piche. Você viu isso, Eva? Ou não? Viu? No dia seguinte. É inveja. A inveja. Tem gente que se prepara para fazer o mal. Você está querendo viver uma. A sua. Irmão, como a turma costuma falar, né? Eu não atraso o lado de ninguém. Mas tem gente que levanta logo pela manhã para atrasar o seu lado. Tem gente que trabalha com você, que se puder puxar o tapete e te derrubar, faz isso. Muitas vezes tem pessoas que estão próximas a nós, que estão nos observando e estão torcendo para que dê tudo errado na nossa vida. Ai, pastor, eu estou ficando com medo. Não, mas não precisa ficar com medo. Deus está te dando essa palavra exatamente para você ganhar coragem. Tem gente que não está feliz com o seu casamento.
Tem gente que o que puder fazer para destruir o seu casamento, vai fazer. Aí é com cada um. Aí é com cada um. As pessoas são todos assim? Não, você não é assim. Mas tem gente que é. O Davi estava passando por situações assim. Ó. O Senhor, ele não entregará ao desejo dos seus inimigos. Verso de número 3. Diz assim, ó, o Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Porque só quem já passou por um momento de enfermidade sabe como que é. O leito de enfermidade é a pessoa estar mesmo ali na cama. A pessoa está ali mesmo dependendo de alguém. Só quem já passou por isso sabe o que é. Porque aí isso vai entrar na cabeça da pessoa, do paciente. Porque se você não está legal, esses dias eu contei até, eu estava num lugar, o rapaz estava me atendendo, ele reclamou para o colega, nossa, estou com uma dor de cabeça, você não tem um remédio aí? O colega falou, não tenho. Falei, você acredita em oração? Então dá essa cabeça aí, que eu vou orar para você. Taquei a mão na cabeça dele, no meio de todo mundo lá. Eu não ligo, irmão. Se ele aceitou, problema dele. Problema não, né? Se ele aceitou, melhor para ele. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade, essa dor de cabeça. Se saiu ou não saiu, não sei, porque eu estava passando ali, eu não fiquei por ali. Mas eu acredito que a dor de cabeça ela foi embora. Então, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor na costa, uma dor no ombro, na perna, é uma história. Agora a pessoa está na cama, a pessoa está dependendo de alguém, dependendo da ajuda. Aí o problema ele vai mais embaixo. Por quê? Porque o problema ele começa a ganhar uma proporção na mente da pessoa, dizendo, fala para a pessoa assim, ó, você está sendo pesado para esse, para aquele, você está incomodando esse, aquele. É assim ou não é que faz às vezes, Rose? A Rose tá passando, graças a Deus o dia mal está passando, está chegando no fim, mas precisou de ajuda. Precisou de ajuda. Eu lembro da minha mãe, a minha mãe que sempre foi muito pronta, e a gente tinha que trocar a fralda da mãe. A gente tinha que tacar o alimento na sonda para ela poder se alimentar. Que luta! Foi assim ou não foi lá, irmã Roseli? Irmão, eu sei o que eu estou conversando com você. Então o diabo ele faz o quê? Ele trabalha na mente da pessoa que está enferma, para falar para a pessoa, olha o trabalho que você está dando. Olha, as pessoas estão tendo que se reorganizar para te ajudar. Quando, na verdade, na Bíblia tem promessa para quem ajuda. Na Bíblia está escrito aqui, ó, o Senhor sustenta a pessoa quando ela está no leito da enfermidade. A doença da pessoa vai embora. Mas nós não podemos esquecer que o começo do versículo que nós lemos do Salmo 41 fala assim, ó, que é feliz aquela pessoa que ajuda ao pobre, ao necessitado, ao enfermo. Então, Deus usa. E aí, Rose, com todo o respeito do mundo que eu tenho por você, você é uma das pessoas hoje que a gente está ajudando ali em oração. Mas em nome da Roseli, eu sei que a mensagem alcança todos vocês aqui no templo. Deus está abençoando a vida de muitas pessoas através desse momento difícil na sua vida. Você quer que eu fale? Posso falar ou não? Deus está chacoalhando a árvore. Mas não é você. Deus está chacoalhando a turma que está à sua volta. O assunto não é com você, o assunto é com quem está à sua volta. E hoje Deus está usando a sua vida para alcançar a vida de outras tantas pessoas. Foi assim ou não foi, Andressa? Eu sei. Só que eu sei que não é fácil. Eu sei que não é uma situação fácil, porque eu estou passando por um momento difícil. Eu estou. Você não sabe, mas eu estou. Deus sabe. E Deus vai fazer de algum jeito, de alguma forma. Como, pastor? Não estou nem aí de saber como Deus vai fazer. Eu só sei que Deus vai fazer.
O texto fala, é o texto, é a Bíblia. O que você tem de garantia, pastor? A Bíblia. Se a Bíblia servir de garantia, então nós temos garantia. Se a Bíblia não servir de garantia, então nós não temos. Mas na Bíblia ela serve de garantia. Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então o texto ele fala, ó, o Senhor susterá. O Senhor susterá. Quer dizer, não vai deixar faltar nada, não vai deixar faltar assistência, ajuda, não vai deixar faltar gente, não vai deixar faltar dinheiro, não vai deixar faltar medicamento, não vai deixar faltar unção. O Senhor não vai deixar faltar nada. Mais do que isso, o Senhor restaurará a pessoa. Verso 4. Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Eu comecei a conversa falando com você assim, ó, o Davi era diferente, porque o Davi reconhecia que ele era falho, que ele era pecador. Eu comecei a conversa com você. O dia que você for lá em Israel, você vai visitar o túmulo do rei Davi. E ali, próximo do túmulo dele, tem uma estátua gigante. Eles não vão lá para adorar a estátua, não, porque nem podem. Isso nem agrada a Deus. É uma estátua em memória do Davi, do rei Davi. Grandão, fortão, bonitão. Lá na estátua, ele está bem na entrada, assim, para ir para o túmulo dele. O dia que você for lá, você vai ver. Aquele Davi, o rei Davi, ele era alguém que rasgava o coração diante de Deus e dizia, eu preciso do Senhor. Eu pequei, eu vacilei, foi mal, Deus. Nossa, Deus, sou o maior ramelão. Foi o Davi. Ele fazia assim. O Davi, ele não tinha problema com isso. Por isso que nós não podemos ser orgulhosos. Por isso que nós não podemos achar que nós somos tais. Por isso que nós não podemos achar, não, não. É olhar exemplo de gente vencedora. Davi era uma pessoa vencedora, foi uma pessoa vencedora. E o Davi, ele reconhecia. O verso 4 mostra isso. Aí o verso 5, ó. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Falei com você já disso um pouco. Não vou ficar aprofundando nessa situação, mas, irmão, com todo respeito, mas você não pode ficar achando que todo mundo ama você. Você tem que saber que tem gente que não ama. Pastor, que mensagem mais difícil para o meu coração. Irmão, estou tentando abrir o olho seu com a Bíblia aberta. Isso evita de você se frustrar. Isso evita de você cair numa armadilha e depois você fica, nossa, que decepção, meu Deus. Oh. Irmão, quem ama você é seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seu marido, sua família. Cuidado. Tem gente que fica cuidado. Estou dizendo para você não ser amigo de ninguém. Seja você amigo, mas cuidado para não cair em armadilha. Os meus inimigos dizem ao meu respeito, quando ele vai morrer? Só essa que está faltando. Será que estão de olho na Marcinha? Quando que o pastor vai morrer, estou de olho na Marcinha. Só faltava essa. Satanás está... Irmão, Não, já sei, estão de olho naquela minha bicicleta, barra forte. Irmão, a gente tem que... eu sei que é difícil de conversar assim, porque às vezes é para a pessoa aceitar, mas isso aí é colocar a cabeça no lugar e o pé no chão. É não ser bobo, não ficar, porque eu sou crente, então se eu sou crente eu tenho que ser tonto, eu tenho que ser bobo. Nada disso. Nós temos que olhar, ver, provar, analisar, tomar cuidado.
Ai, fulano nunca foi com a minha cara, me mandou um bolo. Cuidado, irmão. Vai comer aquele bolo, vai virar um sapo, uma sapa. Cuidado. Tem que tomar cuidado. Não adianta. Não, ora, consagra a Deus. E se você sabe que é duvidoso, nem coma. Olha, o pastor está sabendo que eu ganhei bolo. Não estou sabendo que você ganhou bolo de ninguém. Estou falando que Deus está me inspirando para falar com você. Às vezes não é bolo, às vezes é uma blusa. Às vezes não é bolo nem blusa. Às vezes é algum outro presente. Cuidado. Cuidado com o que você leva para dentro da sua casa. Tem que tomar cuidado, irmão. Quem falou, pastor? A própria palavra de Deus. Ó. O Davi falando. Estão pensando, contando nos dias, quando é que eu vou morrer? Quando vai desaparecer meu nome? Era o Davi. O que eu tenho mais bonito que o Davi? O que você tem mais bonito que o Davi? Fala aí. Nós não temos nada de mais bonito que o Davi. Mas ele também tem nada de mais bonito que nós, irmão. Tudo nós, filhos e filhas de Deus, assim como o Davi. Então, nós temos que pôr a cabeça no lugar e o pé no chão. Verso 6. Olha. A chapa só vai esquentando, né? Eu falo, não, vai esfriar a chapa agora vai esquentar mais ainda. Sempre que alguém vem me visitar, estamos no mesmo texto? Olha lá. Sempre que um deles vem me visitar, tem que tomar cuidado com a visita ou não tem? Tem que tomar cuidado, irmão. Ai, fulano nunca vem me visitar, hoje veio. Cuidado. Hora na entrada, hora na saída. Precisa pôr garfo na vassoura e pôr a vassoura atrás da porta não, viu? Mas é Bíblia, irmão. É só olhar a Bíblia. É só ler a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia. Só isso. Nada além disso. Ó. Sempre que alguém vem me visitar, fala com uma falsidade, enche o coração de calúnia, depois sai espalhando. Vem visitar, fala o que não é legal falar e ainda depois que sai falando. Nossa, fui lá, a casa estava uma bagunça, a pia estava cheia de louça. A gaveta estava tudo virada. Você está entendendo, sim ou não? É questão de pegar e entender. Assim, muito simples o texto. Verso 7. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Como que o Davi estava? Aqui o texto está falando, ele estava doente, ele estava precisando de uma saúde, de uma cura. Ele estava precisando de uma ajuda. Mas é só quando a gente está doente que a gente recebe visita? Não. É só quando a gente não está legal que a gente está cercado de pessoas? Não. Todos os dias a gente está cercado de pessoas. E Deus está abrindo os nossos olhos para que nós tomemos cuidado. Todos, verso 7, né? Os que me odeiam juntam-se, cochicham, imaginando que pior me acontecerá. Verso 8. Uma praga terrível me derrubou, o derrubou. Está de cama, jamais se levantará. É a fala dos amigos. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, e partilhava do meu pão, comia na mesma mesa, comia mesmo, o que eu comia, ele comia. Está aqui, ó. Voltou-se contra mim. Meu Deus, essa palavra é uma bezetacil. Quem tomou bezetacil já aí? É duro, não é? Mas depois endireita, não endireita? Então, fica firme que vai dar tudo certo. Verso 10. Tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele ficou aqui reclamando dos amigos? Ele ficou aqui desejando a morte dos amigos? Ele ficou aqui praguejando contra as pessoas? Muito pelo contrário. O que ele fez? Ele foi buscar a face de Deus. Tu, Senhor, tenha misericórdia de mim. Levanta-me. Para que eu faça o quê? Lhes retribua.
Vença o mal com o bem. A oração do Davi. Ponha eu de pé, Senhor, porque eu não quero ficar nessa cama, não. Eu quero ficar em pé, para eu poder fazer o bem para as pessoas. Não importa para quem eu vou fazer o bem. Pode ser até que eu faça o bem para uma pessoa ingrata, para uma pessoa mal agradecida, para uma pessoa que tramou contra a minha vida, para a pessoa que o que pôde fazer para me atrapalhar, fez. Não importa. É o Davi. Verso 11. Eu sei que me queres bem, pois o meu inimigo... Aí a boa notícia, hein? A boa notícia da manhã, ó. O meu inimigo, o quê? Não triunfará. O inimigo não vai triunfar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele não vai. Quem disse, pastor? O próprio Deus mandou eu dizer para você nessa manhã. O inimigo não vai prevalecer contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Não vai. Verso 12. Barriga de vocês está roncando já ou ainda não? Tá? Estou ouvindo os barulhos de ronco mesmo. Verso 12. Por causa da minha integridade. Por causa do quê? Me sustens e me pões na tua presença para sempre. Então ele estava dizendo assim, olha Deus, eu sou pecador. Vocês viram que ele pediu perdão aqui momentos atrás. Mas ele está dizendo assim, ó, eu sou um pecador, eu reconheço que sou um pecador, mas eu estou me esforçando para fazer a coisa. Essa é a grande diferença. Tem aquele que é pecador e que fala, não, eu sei que eu sou pecador, não, eu sei que eu falho, não, eu sei. Está fazendo o que para mudar? Nada. Em contrapartida, o outro, não, eu sei, eu errei, eu tô vacilando, tô dando bobeira, mas eu tô me esforçando para fazer a coisa certa. É o Davi. É o Davi. A minha integridade, eu não fiz nada, eu estou tentando melhorar e eu não fiz nada de mal para ninguém. Verso 13, ele finaliza dizendo assim, ó, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. A conversa, irmão, alguém passando por um momento difícil, olhando, entendendo, sabendo que existem aquelas pessoas que estendem a mão, mas existem aquelas pessoas que fazem o mal. A conversa de alguém que está passando por um momento adverso, mas que o tempo todo está com o coração e com a mente diante de Deus. E a conversa dele é uma: eu vou ficar bom. E a hora que eu ficar bom, eu vou retribuir toda a... Eu vou ficar bom. Quando eu ficar bom, eu vou retribuir toda a... Quem falou bondade? Bondade. A bondade de quem? Dos homens? Não. A bondade de Deus. Vai retribuir a bondade de Deus para quem? Para Deus? Deus não precisa da nossa bondade, irmão. Com todo o respeito do mundo. Deus não precisa da nossa bondade. Quem precisa da nossa bondade? As pessoas que estão à nossa volta no dia a dia. Porque essa bondade, ela não é nossa. Essa bondade, ela vem de Deus. E essa bondade, ela transforma a vida, transforma histórias. Eu quero orar com você. Eu quero orar. Vamos ficar em pé? Chega, né? Já ficou sentado muito tempo, né? Isso, bate palma para Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar. E qual vai ser a nossa oração? A palavra está entregue, irmão. O inimigo não vai prevalecer. As pessoas que tramam mal contra a sua vida não vão prevalecer. As obras das trevas não vão prevalecer. Sobre a sua vida está a bênção do Senhor. Você vai procurar fazer o que você está fazendo hoje. Você vai continuar buscando a face de Deus, você vai continuar buscando a Deus, você vai continuar tentando fazer a coisa certa, até que você vai conseguir fazer a coisa certa. Você vai colocar sua vida à disposição do pobre, do necessitado, da pessoa que precisa de uma mão estendida. Essa é a nossa postura, é assim que nós vamos fazer. Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei, irmão.
Ó, se tem alguém que já foi traído nessa vida, sou eu. Você pode saber disso. Mas nem por isso eu paro de fazer o que é o certo. Eu sigo fazendo o que é o certo porque eu sei que Deus vai agindo dia após dia. É Deus. A nossa vida está em Deus. Então leve o seu pensamento a Deus em agradecimento. Ah, eu vou pedir, pastor. Pedir o quê, irmão? Deus já te deu a resposta. Deus já te avisou, a doença vai passar, o mal vai passar, a inveja vai passar, o olho gordo vai passar. Deus já te avisou, o inimigo não vai prevalecer. Ele já avisou. Agora é hora de agradecer, igual o Davi. Lá no final ele fala assim, ó, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Agradeça a Deus por essa manhã. O que eu vou falar, pastor, que eu não sei nem orar? Diga assim, Deus, obrigado por essa palavra. Essa vai ser a sua oração. Faça essa oração nessa manhã. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor está nessa palavra. O teu Espírito está nesse lugar. A tua mão bondosa e poderosa está sobre a nossa vida. Até podemos passar por um momento difícil, até podemos passar por um momento adverso, tanto que a tua palavra nos adverte. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E nós estamos aqui para agradecer por essa manhã, por essa palavra, agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por nós, em nós e através da nossa vida. Muito obrigado em nome de Jesus. Bata a palma com força. Agradeça a Jesus.